Hola, I'm Jess and this is Portuguese with Jess. This podcast is made to help A2 B1 learners improve their listening comprehension skills in European Portuguese. If you understand less than 90% of this podcast, get the free study guide. It includes a side-by-side Portuguese-English transcript and translation, a topic-based vocabulary list, and exercises to reinforce your learning. Now, let's begin. Bora lá começar! No episódio de hoje, vou falar sobre o calendário do Advento e contar-vos como vai funcionar o calendário do Advento de português para falantes não nativos, que vou começar hoje, dia 1 de dezembro. Todos os dias até ao dia 24 de dezembro, irei partilhar uma curta lição de português para falantes não nativos sobre vários temas, como por exemplo a comida típica desta época festiva, tradições, vocabulário natalício, palavras, frases e expressões frequentemente usadas nesta altura do ano e muito mais. Cada lição será curtinha, de apenas 2 minutos, prática, gratuita e será publicada na minha página de Instagram e no meu canal de YouTube, Portuguese with Jess Podcast. Já que vamos fazer juntos esta caminhada até ao dia de Natal, acho que seria giro fazermos uma contagem sabendo um pouco mais sobre a tradição do calendário do Advento. Ora bem, comecemos por descodificar o que quer dizer Advento. Esta palavra vem do latim e significa chegada, o que faz todo o sentido, pois o calendário do Advento antevê a chegada de Jesus ao mundo e, portanto, trata-se de um momento de espera e de preparação. A tradição do calendário do Advento, como a conhecemos hoje em dia, é relativamente recente, visto que só a partir dos anos 50 do século passado, do século XX, é que se começaram a vender calendários do Advento, com janelinhas, gavetinhas ou caixinhas, que trazem no seu interior brindes deliciosos como chocolates ou bombons e outro tipo de surpresas, como produtos de beleza, maquilhagem, bijuteria, brinquedos, cerveja, café, chá e muito mais. Até então, esta tradição do calendário do Advento era muito menos comercial e muito mais focada na preparação para o dia do nascimento do Salvador, Jesus. Na Alemanha do século XIX, muitas famílias protestantes faziam 24 riscos com giz nas suas portas e todos os dias apagavam um risco, fazendo assim uma contagem diária decrescente para o Natal. E foi a partir deste costume que chegamos ao calendário do Advento atual. Hoje em dia, se formos à Alemanha, à cidade de Gengenbach, desculpem, devo estar a dizer o nome desta cidade super mal, podemos ver todos os dias no gigantesco calendário do Advento que se encontra na fachada do edifício da Câmara Municipal a abertura de uma janela com ilustrações inspiradas no Natal. Giro, não é? Por curiosidade, vocês costumam comprar ou fazer um calendário do Advento? Se sim, este ano que tipo de ofertas vão receber com o vosso calendário do Advento? Partilhem nos comentários. Espero que tenham gostado deste episódio e conto convosco para percorrerem comigo esta jornada até ao Natal. Muito obrigada, um abraço e até para a semana. Tchau!